Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ai, deixa eu terminar de tomar meu café para nós começarmos o nosso culto de hoje. Vocês estão bem? Como passou a sua semana? Vamos agradecer a Deus por mais um dia de culto infantil? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Eu te agradeço por cada um que está assistindo comigo hoje esse culto. Te peço que o Senhor esteja cuidando de cada criança que está participando e que o Senhor abençoe o nosso dia e o nosso culto infantil. Em nome de Jesus. Amém. É com você, Isabelle. Oi, pessoal! Lembram de mim? Eu sou a Isa, a mãe do Arthur, que está aqui ao meu lado. Acho que ele está prestando atenção em alguma coisa, acho que ele ainda não reparou. Mas já começou a nossa aula de hoje. E nós temos algumas perguntas para fazer do vídeo da aula passada, da semana passada. Vocês estavam presentes? Sim? Muito bom, foi muito legal. Tia Vanessa falou uma história muito interessante, não é? Então hoje nós vamos rever com algumas perguntas. Agora eu gostaria de saber, nós vamos falar sobre Elias, sobre a história de Elias. Alguém sabe, alguém aí de casa, será que sabe o nome do profeta aprendiz de Elias? Agora foi vocês. Por isso que eu tava ouvindo uma voz. Eliseu. Muito bem, o nome do profeta aprendiz era Eliseu. Estamos aí com essa história incrível, aonde Elias tinha muitas missões designadas por Deus antes, né, de ser levado por ele. Então eles tiveram que passar por várias regiões. Eles viajaram para Gilgal, para Betel, para Jericó e por fim no Rio Jordão, certo? Acho que vocês acompanharam a historinha da tia Vanessa. Foi muito interessante. E aí eu quero saber, Eliseu, ele tinha uma peça de roupa muito especial. Elias tinha uma peça de roupa muito especial. Alguém sabe que peça era essa? Um manto. Um manto importante. O que Elias fez no Rio Jordão? Nas margens do Rio Jordão. O que aconteceu? Vamos supor que esse daqui é o meu manto. Tô aqui, tirei. Vamos supor que aqui é a água. A água abriu, eles passaram a seco. A seco, não molharam nada. Nossa, foi incrível. Isso mesmo, Elias bateu seu manto nas águas e as águas se dividiram e eles passaram no caminho a seco. Incrível isso, incrível, muito bem. Então isso aconteceu às margens do Rio Jordão e eles atravessaram, Elias e Eliseu. Quando eles estavam do outro lado das margens, aconteceu que Eliseu falou para ele: me faça ter esse poder profético. O que eu preciso para ter? E aí Elias falou para ele: é um pedido muito difícil, mas se você me vir subindo aos céus, o que você está me pedindo será realizado. Ok? Então, Eliseu ficou assim, preocupado. Nossa, como que vai acontecer isso, né? Como que eu vou ver essa situação, né? Até que chegou um momento em que eles estavam conversando, tranquilos. E o que aconteceu, Arthur? O que aconteceu? Uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo apareceu do nada. Do nada? Do nada. Simplesmente do nada. E aí eles ficaram, meu Deus! Olharam pro lado. Vê um redemoinho puxando Elias. Assim, ó, indo pro céu e o Eliseu, admirado. Meu Deus! É verdade. Então Deus mandou essa carruagem de fogo com cavalos de fogo para que buscasse Elias. E esse redemoinho que apareceu levou Elias aos céus, certo? E Eliseu presenciou tudo aquilo, admirado. E por fim, ele olhou e viu lá o manto, né? O manto que Elias havia deixado. Pegou esse manto, clamou a Deus, bateu nas águas do Rio Jordão
E aconteceu o quê? O que aconteceu? As águas se abriram, não é? E Eliseu teve o seu pedido atendido. E ele pôde cruzar novamente o Rio Jordão a seco. Então essa foi uma história muito interessante, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Ah, vocês já chegaram? Nem vi. Bom, pessoal, eu sou o Arthur. E bom, vou pedir que vocês abram no capítulo 1, versículo 12 de Tiago. Vamos ler? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Vamos ler novamente? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Tiago 1:12. Espero que tenham gostado. Tchau! Em todo tempo temos que louvar o Senhor. Vamos lá, cantando! vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração.
Ué, vocês já estão aí? Nossa, e ficaram quietos, não me falaram nada, né? Pegaram eu estudando aqui para passar o versículo para vocês. Bom, agora que vocês já estão aí, vamos continuar, certo? Esse é o versículo que nós vamos memorizar hoje. Ele está lá no livro de Colossenses. Colossenses, já ouviu falar desse livro? Se você não ouviu, precisa abrir mais a sua Bíblia, hein? Porque ele está lá na Bíblia. Ele está lá depois de todos os evangelhos, no Novo Testamento já, né? Depois de todos os evangelhos. E, mais especificamente, depois do livro de Filipenses. Então, se você precisa de ajuda para achar este livro aí na sua Bíblia, pausa o vídeo, pede ajuda para quem está perto de você aí, para a gente ler juntos, tá bom? A gente vai achar Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Eu queria só comentar com vocês esse livro, que na verdade é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que fica em Colossos. Isso mesmo, o livro chama Colossenses, mas ele escreveu para pessoas que ficam em Colossos, que era o nome do local. Da mesma forma que quando a gente fala que não tem a Bahia, um estado aqui do nosso país, quem mora na Bahia é baiano. Da mesma forma, quem morava em Colossos era chamado de colossense. Então, colossenses era um grupo de pessoas que se reuniam como igreja e o apóstolo Paulo escreveu para orientá-las na palavra de Deus. Agora que vocês já ouviram eu falando, né? Vamos primeiro achar aí na sua Bíblia, tá bom? Pra gente ler juntos. Talvez esteja um pouco diferente, porque a minha versão aqui é NVI, é a nova versão internacional. Então, se estiver diferente, não tem problema. Presta mais atenção aqui na minha leitura, mas vai acompanhando aí junto na sua também. Uma palavra ou outra que pode mudar. Eu vou ler aqui com vocês mais uma vez e depois eu vou dar 2 desafios para vocês repetirem comigo, tá? Bem fácil, na verdade. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então vamos lá? A primeira coisa que eu quero que vocês façam comigo aí é colocar a mão no ouvido. Colocaram? E agora vamos repetir juntos então. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Muito bem, você conseguiu fazer aí, tampando o ouvido? Ok. Agora, um pouco mais difícil, hein? Fechar os olhos. Todo mundo com os olhos fechados. Eu vou ficar com o olho aberto aqui para ver se você está com o olho fechado, hein? Vamos lá? 1, 2, 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Muito bem, você conseguiu? Bom, para memorizar a gente tem que repetir várias vezes, certo? Então, marca ele aí na sua Bíblia. Ao longo dessa semana, você corre lá na sua Bíblia, pega, lê. Você pode pegar e ler uma vez, 2 vezes por dia. Lê que aí ele vai ficar bem gravado, bem memorizado. Tanto na sua mente como no seu coração, tá bom? Agora, eu estava olhando aqui esse versículo e aí queria saber se vocês sabem o que significa habitar. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habitar pode ser morar, viver, muito bem. E então, habitar em nós a palavra de Cristo significa para a palavra de Cristo morar, viver conosco. E para isso a gente precisa estar em constante contato com a palavra de Deus, certo? Ler a Bíblia, assistir aos cultos, assistir a escola bíblica dominical, porque a gente sempre está em contato com a palavra de Deus para que ela possa realmente habitar no nosso coração. E claro que temos que orar pedindo a Deus para que o Espírito Santo revele a palavra dele, porque Deus fala conosco por meio do Espírito Santo. Não é uma leitura como se fosse um outro livro qualquer, certo? Então, e aí
além de falar para habitar no nosso coração, ele fala para a gente ensinar e aconselhar uns aos outros. Então, aquilo que a gente aprendeu, não vamos guardar só para nós. Vamos compartilhar com as pessoas que precisam, as pessoas ao nosso redor, ensinar e aconselhar outras pessoas com aquilo que a gente aprendeu, aquilo que Deus falou no nosso coração, certo? E por último, eu estou olhando aqui, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E eu estava pensando, será que dá para a gente cantar com gratidão a Deus no momento de dificuldade? No momento de tristeza, no momento de dor, ou quando a gente tiver acabado de passar por um momento assim? Fica aqui com a gente então, presta atenção na história de hoje que a gente vai descobrir se dá, tá bom? Se alguém já conseguiu fazer isso, tá? Então, presta atenção aí na história que vai ter essa resposta. Um abraço. Eu gostei muito desse versículo de Colossenses 3,16. Então, aproveita que você aí está com a sua Bíblia lá em Colossenses e volta um pouquinho, ó. Lá no livro de Atos, capítulo 16, que é onde está a nossa história de hoje. Nós vamos ouvir um pouco sobre a história de Paulo e Silas. Paulo, ele era um apóstolo. Você sabe o que é um apóstolo? Um apóstolo é uma pessoa que era um mensageiro. Paulo, ele era um mensageiro que levava a mensagem de salvação de Jesus para as pessoas. E um dia ele foi fazer uma viagem missionária. E você aí, sabe o que é viagem missionária? Viagem missionária é quando uma pessoa sai do lugar onde ela está, do lugar onde ela mora, e ela vai para um outro lugar para levar a mensagem de Jesus para essas pessoas nesse outro lugar. Pode ser uma pessoa que sai da sua cidade e vai para uma outra cidade, ou pode ser uma pessoa que vai até mesmo para outro país. E naquele momento, o Paulo estava viajando e ele foi para Filipos. E aí, quando ele chegou lá, ele estava lá junto com Silas, e um dia eles estavam indo, um dia durante a viagem, eles estavam indo para um lugar de oração, que era um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. E aí, no meio do caminho, eles encontraram uma menina que era uma escrava. E essa menina, ela era uma adivinha. Ela era uma pessoa que fazia adivinhações sobre as outras pessoas. E ela começou a seguir Paulo e Silas. E ela começou a gritar, falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. E ela ficou fazendo isso por muitos dias. Vários dias que Paulo e Silas estavam ali na viagem e ela ficou fazendo isso. Sabe, essa menina, ela tinha um espírito maligno, um espírito do mal, que ficava soprando coisas no ouvido dela para ela falar. E tinha alguns homens que eles haviam comprado essa menina. Ela era uma escrava. Escravo é alguém que trabalha e não recebe pagamento, não recebe salário. Então imagina só, essa menina, essa moça, ela trabalhava fazendo adivinhações para as pessoas pagavam os seus donos e eles ficavam com todo o dinheiro e não davam nada para ela. Davam só o alimento. Ela tinha só água, comida e mais nada. E era obrigada a ficar fazendo adivinhações para as pessoas. Essa moça, ela tinha uma vida com um problema. Sabe qual era o problema que ela tinha? Ela tinha um problema muito sério, que é o problema do pecado. Pois é. E eu e você também temos esse problema. O pecado é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu penso, que eu falo, que eu escuto, que eu sinto, que me deixa longe de Deus. Quando eu desobedeço os meus pais, quando eu respondo para minha mãe, quando eu sinto muita raiva e fico com vontade de fazer mal para alguém. Tudo isso é pecado. E o pecado, ele nos deixa longe de Deus. E sabe de uma coisa? A Bíblia fala, lá no livro de Romanos, capítulo 3, 23, que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. E aquela moça, ela estava longe de Deus por causa do pecado.
E ela continuou por muitos dias anunciando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Até que finalmente, depois de alguns dias, Paulo ficou muito indignado. E ele chegou perto dela, fez uma oração e disse: em nome de Jesus, eu ordeno que o espírito maligno saia dela. E naquele mesmo instante, o espírito maligno deixou a moça. Mas sabe o que aconteceu em seguida? Os donos dela, que haviam comprado ela como escrava, ficaram muito bravos, ficaram com muita raiva, porque a partir do momento que o espírito maligno saiu daquela moça, eles deixaram de ganhar dinheiro, eles deixaram de explorar. Eles eram exploradores da moça. E aí eles deixaram de ganhar dinheiro e ficaram com muita raiva. E agarraram Paulo e Silas e levaram eles lá na praça principal, onde ficavam as autoridades da cidade, e falaram para as autoridades da cidade, para os magistrados, que eram os líderes da cidade: esses homens, eles estão perturbando a nossa cidade. Eles estão falando que a gente não pode fazer o que a gente está fazendo, mas o que a gente está fazendo não é errado não, viu? Não tem problema o que a gente está fazendo. Ela é nossa escrava. Nós compramos ela para ela fazer o que a gente quiser. Infelizmente, naquela época, existiam pessoas que eram escravas e que não podiam ser livres para viver as suas vidas. E aquilo que eles estavam fazendo, aquela prática de ter escravos, naquela época, era uma coisa que era autorizada. Você acredita? Você acredita que já teve um tempo em que as pessoas podiam ser escravas? E que isso era legal, isso estava dentro da lei? Justamente era o que estava acontecendo naquele momento. E aí, eles levaram Paulo e Silas para os magistrados e Paulo e Silas foram presos. É isso mesmo, eles foram presos por fazer a vontade de Deus. Eles foram presos por libertar, através de Jesus, através do nome de Jesus, libertar aquela moça do espírito maligno. E os dois foram presos. Tiraram as roupas deles, bateram neles, açoitaram. Tá vendo aí que tem a marca do chicote nas costas deles? Pois é. E eles foram jogados na prisão. E aí, o carcereiro foi orientado a prender eles na prisão e prender também os pés deles. Tá vendo aí que tem uma madeira nos pés deles? Pois é. Eles não podiam nem ficar em pé. Eles estavam lá com os pés presos. Nos braços, vocês estão vendo aí na parte do braço deles que tem a corrente também. Então, eles estavam presos pelos pés e pelas mãos. E estavam numa situação muito difícil. Imagina só, eles não estavam desanimados. Eles começaram a cantar, a orar, louvar. E já era mais ou menos meia-noite essa hora, né? Eles foram presos durante o dia e ficaram lá orando, louvando, mesmo nessa situação aí que eles estavam. Eu imagino que eles deviam estar muito fracos, com dor, machucados, com sede, fome, muito cansados, mas mesmo assim eles continuavam orando e louvando a Deus. E eles estavam cantando e orando e louvando, e até os outros presos conseguiam ouvir eles. E aí, por volta da meia-noite, o carcereiro que estava tomando conta de Paulo e Silas estava até cochilando, dormindo, quando de repente aconteceu um terremoto. Um terremoto dentro da prisão, isso mesmo. Você acredita? E esse terremoto foi tão forte que ele abalou os alicerces da prisão. As portas todas se abriram. As correntes se soltaram. Até mesmo a proteção de madeira que prendia os pés de Paulo e Silas quebrou e eles puderam ficar livres. E na hora que aconteceu o terremoto, o carcereiro acordou e tomou um susto. E quando ele viu todas as portas abertas, ele pensou: eu vou morrer. Os presos fugiram e quando os líderes da cidade descobrirem, eles vão me matar. Então ele decidiu que ele mesmo ia fazer isso. Ele tirou a sua espada que ele usava para se proteger e foi se matar. Mas na hora que Paulo viu que ele estava fazendo isso, Paulo deu um grito e falou: não faça isso. Nós estamos todos aqui. O carcereiro não acreditou. Ele arranjou uma luz, pediu para alguém acender uma vela, um lampião, para ele conseguir ver o que estava acontecendo.
E ele foi e viu que todos os presos estavam dentro das celas, que ninguém havia fugido. E ele ficou muito impressionado. Ele até tremeu de tanta emoção. E aí ele chegou perto de Paulo e Silas e falou para Paulo e para Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero isso que vocês têm. E aí Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, limpou as feridas deles, e eles falaram para toda a família do carcereiro sobre Jesus, sobre a mensagem salvadora de Jesus. E eles comeram uma refeição, e todos da casa do carcereiro ficaram muito felizes por terem aprendido, conhecido Jesus e acreditado nele. E você também pode ouvir essa mensagem maravilhosa da salvação de Jesus. Sabe, todos nós temos pecado. E todos nós temos o castigo de ficar separados de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus, Ele tem um plano maravilhoso para que eu e você não sejamos castigados pelo nosso pecado, que é Jesus. Deus mandou Jesus, seu filho, seu único filho, para viver aqui na terra. Ele nasceu, ele cresceu, ele foi criança igual você. Ele se tornou um adulto. E Jesus foi a única pessoa que já viveu na terra que nunca fez nenhum pecado. Jesus nunca fez nada de errado. Mas um dia uns homens maus vieram e levaram Jesus preso. E Jesus, ele foi de vontade própria entregar a sua vida numa cruz, derramar o seu sangue. Jesus foi como um cordeiro que vai ao matadouro. O cordeiro de Deus, puro, imaculado e santo, sem pecado. E ele entregou a vida dele por mim e por você, para que através do sacrifício dele, eu e você possamos ter a nossa vida transformada e possamos estar perto de Deus. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Ele quer limpar o nosso coração de todo o pecado e quer nos dar a alegria da vida eterna. Da mesma forma como ele fez com a família do carcereiro. E depois que Paulo e Silas pregaram para ele, eles foram batizados, o carcereiro e toda a sua família. Foram batizados e foram transformados pela palavra de Deus. Foram alcançados pelo sacrifício de Jesus e puderam ter uma nova vida em Cristo Jesus. E depois que toda a família do carcereiro foi alcançada por Jesus, foram batizados, os líderes da cidade enviaram soldados para falar com o carcereiro e dizer para ele que libertasse Paulo e Silas. Paulo e Silas foram libertos da prisão e eles puderam continuar o trabalho de pregar a mensagem de Deus, de levar a palavra de Jesus para outros lugares, em outras cidades. E eles se despediram daquela cidade onde eles estavam e foram fazer uma nova viagem para levar o evangelho a outras pessoas. E sabe, o evangelho de Jesus, a mensagem da salvação de Jesus é tão poderosa que essa mensagem viajou o mundo inteiro e chegou até hoje. E até hoje nós temos a palavra de Deus com a gente e nós podemos compartilhar com outros. Paulo e Silas, eles estavam numa situação muito difícil ali naquela prisão, né? Imagina só como estava sendo duro para eles. Mas eles confiaram que Deus estava com eles o tempo todo, que Deus nunca ia abandoná-los. E Deus cuidou de Paulo e Silas na prisão. Que coisa incrível! Como é bom nós podemos servir a Deus. Nós podemos ter a certeza de que Ele está sempre conosco. Não importa a situação que nós estejamos vivendo. Mesmo na quarentena, mesmo sem poder sair, Deus nunca nos abandona. E nós podemos agradecer a Ele por isso. Vamos orar? Senhor Deus,
muito obrigado, porque o Senhor está sempre conosco, porque o Senhor nunca nos abandona. Nós queremos te pedir, Jesus, que o Senhor nos dê fé e coragem, como deu a Paulo e Silas, para continuarmos firmes e não desanimarmos em meio às dificuldades, para que nós possamos aprender a estarmos sempre gratos e esperançosos. Em nome de Jesus, amém. E agora, nós vamos louvar, agradecendo a Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer. A quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e na dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer. A quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Aleluia. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos sempre agradecer a Deus. Vamos sempre nos lembrar de sermos gratos nos momentos de alegria, nos momentos de dor, porque Deus, Ele está sempre conosco. Ele nunca nos abandona. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!